Graça e paz, eu sou Sérgio Ritter, pastor auxiliar da igreja Getsemane em Manaus. Eu tenho um recado muito importante e também vou ministrar uma célula no Mover de Milagres para você e para sua casa. O recado é que nós acabamos de sair de 11 dias de festa de tabernáculos em Getsemane. A igreja completou 40 anos, estamos indo aí rumo ao nosso jubileu de ouro, um ano de muita colheita, em nome de um tempo de muita colheita, em que mesmo aqueles que chegaram há tão pouco tempo terão direito à mesma colheita do que os irmãos que estão há tantos anos lá. Muitos semearam e todos terão direito a uma mesma colheita. Glórias a Deus. Então, recado importante é que no dia 13 de novembro, sexta-feira, às 19 horas, teremos a legitimação de muitos diáconos em Getsemane. E no sábado, às 18 horas, sábado dia 14 de novembro, a legitimação de 4 novos casais ao ministério pastoral. Então, a festa ainda não acabou e glórias a Deus por isso. Deus é um Deus que ama festas. Querido, sobre a célula de hoje, eu tenho que ministrar na sua vida que no ano de 2020, o Senhor nos deu um tema super importante aqui em Getsemane. Preparai o caminho. No mês de novembro nós estamos buscando, preparando o caminho da volta do Messias. E nessa semana especificamente nós estamos falando o caminho de volta ao Pai. Jesus é o caminho de volta ao Pai. Vejam que o próprio Jesus diz na palavra em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é uma opção, Ele é a única opção. Vejam que Ele não diz eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma opção que você tem na sua vida. O artigo é o caminho, artigo masculino definido singular. Eu sou a vida, o artigo definido feminino singular. Então não é uma opção, em nome de Jesus. Jesus é a única opção que nós temos. Jesus é o caminho. Então, o nosso primeiro tópico, ele não está citando opções religiosas. No latim, a palavra religião significa religare, e religare significa religar o homem a Deus. Jesus é o único que pode religar o homem a Deus, porque Ele é intermediador entre Deus e os homens. E a palavra se cumpre em 1 Timóteo 2,5, que diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, não é uma opção religiosa, em nome de Jesus. O segundo tópico é que Jesus é a verdade. João 1:14-17, um versículo muito conhecido: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Para o mundo não existe uma verdade absoluta. O mundo jaz no maligno mesmo, a palavra de Deus diz isso, não é? Mas nós não nos conformamos, nós não tomamos a forma desse mundo. O mundo tem se movido por relativismo, nada é verdade absoluta, tudo é relativo, mas nós não, nós nos movemos pela palavra de Deus, e está escrito que a tua palavra é a verdade. Glórias a Ele por isso, em nome de Jesus. Vamos a outro tópico. Jesus é a vida. A vida da carne está no sangue. Jesus é a vida. A vida da carne está no sangue. Portanto, quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, Ele está nos trazendo vida, porque a vida da carne está no sangue. Esse sangue poderoso de Jesus que nos cura, que nos liberta, que torna os pecados mais vermelhos do que a escarlate, mais alvos do que a neve, mais brancos do que a lã. É o sangue que abre o caminho de volta ao trono de Deus, ao lugar santíssimo. Quando o sangue é derramado, o véu se abre de cima e abaixo e abre um caminho para que nós possamos chegar ao Santo dos Santos e adorar o Pai em espírito e em verdade. A vida da carne está no sangue. O outro tópico, o
quarto tópico é: ele nos livra da morte espiritual. Vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22, a palavra diz assim: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Diga glória a Deus por isso, em nome de Jesus, glórias a Ele. O quinto tópico é que Ele nos dá uma nova vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, para que tenham vida em abundância. João 10:10. Romanos 6, também uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, nos versos de 11 a 13, está escrito assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, aos seus desejos, não é? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Diga glórias a Deus, aleluia. E por último, Ele nos dá a vida eterna. Um versículo dos mais conhecidos de todos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus. Um dia nós morremos para o pecado, como dizemos no tópico anterior. Nós estamos mortos para o pecado. E Jesus nos traz a vida e nos dá a vida eterna. Aquele que está em mim, ainda que morra, viverá, diz o Senhor. Glórias a Ele. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Mas antes da oração, eu quero novamente lembrar a você: dia 13 de novembro, sexta-feira, às 19 horas, legitimação de diáconos em Getsemane. E no dia 14 de novembro, sábado, às 18 horas, a legitimação de 4 casais ao ministério pastoral. 4 novos casais ao ministério pastoral. Em nome de Jesus, fecha teus olhos que eu vou orar por você. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 fios. E a tua palavra é apta, Deus, para discernir os pensamentos e as intenções do coração, Deus. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que não podemos ir ao Pai, nos achegarmos ao Pai, senão através dele, que é o nosso mediador, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nome de Jesus entre em cada casa, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, e que Ele entre trazendo vida em abundância, cura, libertação e principalmente salvação, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Glórias a Deus.